Olá, alunos, tudo bom com vocês? Esse nosso vídeo agora é a segunda parte daquele vídeo anterior sobre potências. Agora o foco será em radicais. O que é, afinal, a raiz quadrada de um número? Vamos supor um quadrado como este, dividido em 9 quadradinhos iguais. Então, se você olha para esses 9 quadradinhos formando um quadrado maior, como é que eu calculo a área? Pegando cada quadradinho como unidade de área, podemos dizer que a área do quadrado é 9 quadradinhos, ou seja, 3 ao quadrado, que é igual a 9. Logo, a raiz quadrada de 9 é igual a 3, pois 3 ao quadrado é igual a 9. Então, a raiz quadrada vai me dar o lado de um quadrado quando eu sei a sua área. Veja outro exemplo. Se o cubo abaixo divididos em 27 cubinhos. Então, quanto vale a aresta? Sendo cada cubinho uma unidade de volume. Podemos dizer que o volume do cubo é 27 unidades de volume, ou seja, 3 ao cubo, pois 3 ao cubo é igual a 27. Logo, a raiz cúbica de 27 é igual a 3, pois 3 ao cubo é igual a 27. Assim, podemos dizer que a raiz cúbica de 27 representa o valor da aresta do cubo de volume 27. Vamos calcular a raiz de um número real. Veja as seguintes raízes. Primeiro, qual a raiz quadrada de 16? É igual a 4, pois 4 ao quadrado é igual a 16. Qual a raiz quadrada de 1/25? É 1/5, pois 1/5 ao quadrado é igual a 1/25. Qual a raiz cúbica de 8? É 2, pois 2 ao cubo é igual a 8. Qual a raiz quinta de menos 32? É igual a menos 2, pois menos 2 elevado à quinta potência é igual a menos 32. Generalizando, sendo n um número natural maior ou igual a 2, chama-se raiz enésima de A, o número real B, tal que a raiz enésima de A é igual a B, se somente se B elevado a n for igual a A. Olhando para a simbologia, nós temos o índice n, o radical, que vai ser o sinal da raiz, e o radicando, que é o que está dentro da raiz. Logo, tudo isso é igual a B, que é a raiz. Então, a raiz enésima de A é igual a B, porque B elevado a n é igual a A. Ou eu posso dizer que B elevado a n é igual a A, porque a raiz enésima de A é igual a B. Lê-se raiz enésima de A. Se o A for maior ou igual que zero e n for um número par ou ímpar, então a raiz B sempre será um número real positivo ou zero. Exemplo, a raiz quadrada de 9 é igual a 3, pois 3 ao quadrado é igual a 9. A raiz cúbica de 8 é igual a 2, pois 2 ao cubo é igual a 8. A raiz quarta de 16 é igual a 2, pois 2 elevado à quarta potência é igual a 16. A raiz quinta de 0 é igual a 0, pois 0 elevado à quinta potência é igual a 0. Agora, se o A for menor que 0, for um número negativo, e o n for par, então não existe raiz, ou seja, não existe raiz de índice par que dê um número negativo. Por exemplo, a raiz quadrada de menos 9 não é um número real, pois não existe um número real que é elevado ao quadrado resulte em menos 9, pois todo número ao quadrado vai ser um número positivo, não pode ser um número negativo. A raiz quarta de menos 64 também não pertence aos reais, pois não existe um número real que elevado à quarta resulte em menos 64, pois todo número elevado a um expoente par é sempre um resultado positivo. Agora, se o A for negativo e o n for ímpar, então o resultado vai ser sempre negativo. Exemplo, a raiz cúbica de menos 8 é menos 2, pois menos 2 ao cubo é igual a menos 8. A raiz quinta de menos 1 é igual a menos 1, pois menos 1 elevado à quinta potência é igual a menos 1. Vejamos agora a propriedade dos radicais. A primeira propriedade diz que se n é um número natural ímpar, então a raiz enésima de A
elevado a n, esse expoente n que está fora do parêntese, ele pode ser colocado no a. Então você corta a raiz enésima com o expoente n e você vai ter apenas o a. Se o n é um número natural par diferente de zero, então a raiz enésima de n elevado a n vai ser igual o expoente que está fora do parêntese, você vai colocar no a, e você corta a raiz enésima com o expoente n e você vai ter o módulo de a. O módulo de a porque não pode ser um número negativo. Como nós vimos, não existe raiz quadrada de índice par com números negativos. Exemplo, a raiz cúbica de 4 ao cubo. Você vai cortar a raiz cúbica com o cubo, vai ter apenas o 4. A raiz quinta de menos 5 elevado à quinta potência. Você vai cortar a raiz quinta com a quinta potência e vai sobrar o menos 5. Exemplo C. Se você tem a raiz quadrada de 4 ao quadrado, você vai cortar a raiz quadrada com o quadrado, você vai ter o 4. D. Se você tem a raiz quarta de menos 3 elevado à quarta potência, você vai colocar no módulo, isso é o módulo de menos 3, que é igual a 3, pois não pode ser menos 3, porque menos 3 elevado à quarta potência é um número positivo. Segunda propriedade, a raiz enésima de um produto é igual ao produto das raízes enésimas. Ou seja, se você tem a raiz enésima de a vezes b, você pode separar em dois fatores. Isso é igual a raiz enésima de a vezes a raiz enésima de b. Exemplo, a raiz quadrada de 4 vezes 9. Isso é a raiz de 4 vezes a raiz de 9. A raiz cúbica de 3 vezes 5. Isso é igual a raiz cúbica de 3 vezes a raiz cúbica de 5. A raiz quadrada de 2 vezes 3 vezes 4. Isso é a raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de 4. A raiz quarta de 2 vezes a vezes b. Isso é igual a raiz quarta de 2 vezes a raiz quarta de a vezes a raiz quarta de b. Terceira propriedade. A raiz enésima de um quociente é igual ao quociente das raízes enésimas dos termos da divisão. Ou seja, se você tem a raiz enésima de a sobre b, isso é igual a raiz enésima de a sobre a raiz enésima de b. Exemplos. A raiz quadrada de 4 sobre 9. Isso é igual a raiz quadrada de 4 sobre a raiz quadrada de 9. A raiz cúbica de 3 sobre 7. Isso é igual a raiz cúbica de 3 sobre a raiz cúbica de 7. A raiz quadrada de 2a sobre 5. Isso é igual a raiz quadrada de 2a sobre a raiz quadrada de 5. E a raiz quadrada de 2a é igual a raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de a. A raiz cúbica de 5/18. Isso é a raiz cúbica de 5 sobre a raiz cúbica de 18. Quarta propriedade. Multiplicando-se ou dividindo-se o índice de um radical e o expoente do radicando por o mesmo número p, diferente de zero, o valor do radical não altera. Ou seja, você tem a raiz enésima de a elevado a m. Então, se você pegar esses valores e tanto dividir ou multiplicar por p, o valor não altera. Então, isso vai ser igual a raiz enésima dividido por p de a elevado a m dividido por p. Ou você pode também multiplicar por p, que o valor não vai alterar. Uma observação. Se o índice da raiz for 1, o resultado é o próprio a. Se o índice for 0, não tem sentido matemático. Exemplos. Se eu tenho a raiz quadrada de 3 elevado à quarta potência, eu posso pegar o índice e o expoente e dividir tudo por 2. Então, o índice da raiz quadrada é 2. 2 dividido para 2 é 1. E 4 dividido para 2 é 2. Então, o que vai sobrar? O 3 ao quadrado, que é igual a 9. Segundo caso. Raiz oitava de 3 elevado a 20.
se eu divido tanto o índice quanto o expoente por 4, 8 dividido para 4 é igual a 2, e 20 dividido para 4 é igual a 5. Então, isso é a raiz quadrada de 2 elevado à quinta potência. Perdão, aqui é 3 elevado à quinta potência, foi só um erro de digitação. Quinta propriedade. Se A é um número real positivo, M é um número inteiro e N é um número natural diferente de zero, então A elevado a um expoente fracionado, M sobre N, isso é igual. Quem está no Sol vai para a sombra e quem está na sombra vai para o Sol. Então, isso é a raiz enésima de A elevado a 20. Vejam que na fração, no expoente fracionado, o M está no Sol e o N está na sombra. Quando você escreve como radical, o N que estava na sombra foi para o Sol e o M que estava no Sol foi para a sombra. Exemplos: 4 elevado a 2/3. Isso é igual a raiz cúbica de 4 ao quadrado. Vejam que o 2 estava no Sol, ele foi para a sombra, e o 3 estava na sombra, ele foi para o Sol. B. A raiz quadrada de 2 é igual a 2 elevado a meio. De onde veio aquele 2zinho e aquele 1zinho? Porque o 2 é da raiz quadrada que fica invisível. Ele estava no Sol e ele foi para a sombra. E o 1zinho era é o expoente do 2 que está invisível. Ele estava na sombra e ele foi para o Sol. 6 elevado a 4/5. O 4 ele está no Sol, ele foi para a sombra. E o 5 ele estava na sombra, ele foi para o Sol. Então, essa é a raiz quinta de 6 elevado à quarta potência. 4 elevado a menos meio, expoente negativo, isso é igual a 1 sobre 4 elevado a meio. O expoente ficou positivo. E o expoente meio, vimos no exemplo B, que é a raiz quadrada. Então, 1/4 elevado a meio é igual à raiz quadrada de 1/4, que é igual à raiz de 1 sobre a raiz de 4. Que é igual a 1 sobre 2. Sexta propriedade. Para se extrair a raiz de um radical, multiplicam-se os índices radicais e conserva-se o radicando. Então, se você tem a raiz enésima da raiz miésima de A, isso é igual, multiplicam os índices, n vezes m, e mantém o radicando A. Exemplos: a raiz quinta da raiz cúbica de 4. Isso é igual, multiplica os índices 5 vezes 3, 15. Então, isso é a raiz 15ª de 4. Exemplo B, a raiz quadrada da raiz cúbica da raiz quadrada de x. Aonde tem raiz quadrada, o índice é 2. Então, isso é igual a 2 vezes 3 vezes 2, que é igual a 12. Então, isso é a raiz 12ª de x. Exemplo C, raiz quarta da raiz quinta da raiz quadrada de 12. Isso é igual, multiplica os índices, 4 vezes 5 vezes 2, 2 que é 40, então isso é a raiz quadragésima de 12. Por fim, vamos ver como que faz a racionalização de denominadores. Quando a raiz quadrada está no denominador. Então você tem que dar um jeito, uma maneira de tirar essa raiz quadrada do denominador e colocar no numerador. Então, a gente vai multiplicar pelo fator de racionalização. Vamos multiplicar em cima e embaixo por raiz de 2, que é o fator racionalizante. Então, quando você faz isso, multiplica a fração em cima e embaixo por raiz de 2. Em cima você vai ter 3 raiz de 2. Embaixo você vai ter raiz de 2 vezes raiz de 2, isso é raiz de 4. Então, isso vai ser igual a 3 raiz de 2 sobre a raiz de 4, que é 2. Exemplo B. 5 sobre 3 raiz de 5. Então, vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de 5, que é o fator racionalizante. Então, quando eu faço isso, eu vou ter 5 raiz de 5 dividido por 3 raiz de 5 vezes raiz de 5. Isso vai ser igual a 5 raiz de 5 dividido para 3 raiz de 25, já que a raiz de 5 vezes a raiz de 5 é igual a raiz de 25. Então, isso vai ser igual a 5 raiz de 5 dividido para 3 vezes 5,
pois a raiz quadrada de 25 é igual a 5. Então, você pode cortar o 5 em cima com o 5 de baixo. Isso vai ser igual a raiz de 5 sobre 3. É isso, galerinha. Espero que vocês aproveitem esse vídeo. Façam anotações. Podem tirar dúvida por meio do WhatsApp. Tudo bem? Bons estudos. Fiquem com Deus. Até a próxima.